Amadas e amados irmãos, neste momento eu convido você a fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Pare por alguns instantes. Respire com calma. Afaste qualquer distração que esteja ao seu redor e permita que o seu coração se concentre apenas na presença de Deus. Esta não é apenas mais uma oração entre tantas que você já ouviu. Este é um momento espiritual que pode marcar uma virada dentro da sua casa e dentro da sua vida. Muitas vezes não conseguimos explicar aquilo que sentimos dentro do nosso próprio lar. Existem casas que deveriam ser refúgio, mas acabam se tornando ambientes de tensão, discussões e cansaço emocional. Há momentos em que tudo parece pesado, como se uma atmosfera invisível estivesse ocupando o espaço onde deveria existir paz. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez existam dias em que pequenas coisas se transformam em grandes conflitos. Palavras são ditas sem intenção. Relacionamentos ficam feridos e o ambiente parece carregado de algo que ninguém consegue explicar. Se você já percebeu situações assim acontecendo no seu lar, saiba que você não está sozinho. Muitas famílias enfrentam batalhas que não são apenas naturais, mas também espirituais. Existem lutas que acontecem no invisível e que acabam refletindo no comportamento das pessoas, nas emoções e até mesmo na saúde dentro de casa. Às vezes surgem doenças inesperadas, problemas financeiros que parecem não ter solução, objetos que quebram com frequência, noites mal dormidas, pensamentos pesados ou uma sensação constante de inquietação. Muitas pessoas tentam ignorar esses sinais, acreditando que são apenas coincidências da vida cotidiana. Mas a palavra de Deus nos ensina que o mundo espiritual é real e que existem influências que podem tentar agir silenciosamente dentro dos ambientes onde vivemos. É por isso que momentos de oração como este são tão importantes. Hoje nós vamos levantar um clamor ao Espírito Santo para que ele visite cada canto da sua casa. Não importa se você mora em um lugar pequeno ou grande, se vive sozinho ou com toda a sua família. A presença de Deus não depende do tamanho da casa, mas da abertura do coração de quem convida o Senhor para entrar. Quando o Espírito Santo entra em um lugar, aquilo que estava oculto começa a ser revelado. Aquilo que estava pesado começa a ser transformado. Aquilo que parecia impossível começa a encontrar um novo caminho. A presença de Deus traz luz para ambientes onde havia confusão. Traz cura onde existiam feridas emocionais. Traz paz onde antes existiam conflitos e tensão constante. Por isso, eu quero te convidar a permanecer comigo até o final desta oração. Não saia agora. Não permita que a pressa do dia interrompa este momento. Algo espiritual está acontecendo enquanto você escuta estas palavras. O simples fato de você ter encontrado este vídeo já mostra que Deus está chamando a sua atenção para cuidar da sua casa, da sua família e do ambiente onde você vive. Muitas vezes, o Espírito Santo começa a agir antes mesmo da oração começar. Ele começa a preparar o coração, trazer consciência e despertar a fé. Talvez você tenha chegado até aqui procurando apenas uma palavra de conforto, mas pode ser que o Senhor esteja preparando algo muito maior do que você imaginava. A Bíblia nos lembra em Lucas capítulo 8, versículo 17, que não existe nada escondido que não venha a ser revelado, nem nada oculto que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa verdade nos mostra que aquilo que está escondido nas sombras não pode permanecer quando a luz de Deus entra em um ambiente. Quando o Espírito Santo se manifesta, aquilo que estava disfarçado começa a perder força. Aquilo que parecia normal começa a ser confrontado pela presença divina. E aquilo que estava tentando roubar a paz do seu lar começa a ser quebrado pela autoridade do nome de Jesus. Talvez dentro da sua casa existam lembranças que ainda trazem dor. Talvez existam palavras que foram ditas em momentos de raiva e que ainda ecoam na mente das pessoas que vivem aí. Pode ser que existam situações antigas que nunca foram totalmente resolvidas e que continuam influenciando o clima dentro da família. Existem também objetos, memórias e até experiências passadas que podem carregar significados espirituais que muitas vezes nem percebemos.
Tudo isso pode afetar o ambiente emocional e espiritual de um lar. Mas hoje, nós vamos entregar tudo isso diante de Deus. Antes de continuar, se for possível para você, feche os seus olhos por um instante. Se não puder fechar os olhos, apenas concentre seus pensamentos em Deus enquanto continua ouvindo esta oração. Imagine que a presença do Espírito Santo começa agora a caminhar pelos corredores da sua casa. Imagine que a luz de Deus começa a tocar cada ambiente, cada parede, cada quarto e cada espaço onde sua família vive. Onde existe tristeza, essa luz começa a trazer consolo. Onde existe medo, essa luz começa a trazer segurança. Onde existe confusão, essa luz começa a trazer clareza e paz. Espírito Santo de Deus, neste momento nós abrimos as portas deste lar diante da Tua presença. Não chegamos com orgulho, nem com palavras vazias. Chegamos com humildade e com sede da Tua presença. Sabemos que o Senhor conhece cada detalhe desta casa. O Senhor conhece as histórias que foram vividas aqui, as lágrimas que já foram derramadas e as orações que já foram feitas em silêncio. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso nós pedimos que o Senhor comece agora a visitar este lugar com a Tua luz, com a Tua paz e com o Teu poder. Espírito Santo, entra neste lar com autoridade divina. Caminha por cada ambiente desta casa, pelos quartos, pela sala, pela cozinha, pelos corredores e por todos os espaços onde as pessoas vivem e convivem. Se existe qualquer atmosfera pesada tentando permanecer aqui, que ela seja removida agora pela Tua presença. Se existe qualquer influência espiritual que não vem de Deus, que ela perca toda a força diante da Tua luz. Nós declaramos que este lar pertence ao Senhor e que nenhuma escuridão pode permanecer onde a presença de Deus decide habitar. Que cada canto desta casa comece agora a ser tocado pela Tua paz. Que cada ambiente seja preenchido com a presença do Teu Espírito. Onde antes existiam discussões constantes, que comece a surgir reconciliação. Onde existia frieza emocional, que comece a nascer compreensão. Onde existia cansaço espiritual, que comece a surgir renovação. Senhor, transforma este lugar em um ambiente de descanso, em um refúgio de paz e em um espaço onde a Tua presença possa ser sentida diariamente. Espírito Santo, nós Te convidamos a fazer uma verdadeira limpeza espiritual neste lar. Revela tudo aquilo que precisa ser tratado, tudo aquilo que precisa ser curado e tudo aquilo que precisa ser removido. Se existe qualquer coisa escondida que esteja abrindo portas para confusão, tristeza ou opressão, que o Senhor mostre com clareza. Não queremos mais viver com aquilo que rouba a alegria da nossa casa. Queremos viver debaixo da Tua luz, debaixo da Tua direção e debaixo da Tua proteção. Que a Tua presença comece agora a percorrer cada canto desta casa como um vento suave que traz renovação. Que cada parede seja testemunha da Tua paz. Que cada quarto seja lugar de descanso verdadeiro. Que cada conversa dentro deste lar seja transformada pela Tua sabedoria. Que cada coração que vive aqui seja tocado pelo Teu amor. Porque quando o Espírito Santo entra em uma casa, tudo começa a mudar. E nós declaramos que a transformação começa agora, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, nós continuamos neste momento de oração reconhecendo que a Tua presença é capaz de alcançar lugares que os nossos olhos não conseguem ver. Muitas vezes caminhamos dentro da nossa própria casa sem perceber que existem emoções acumuladas, lembranças dolorosas e até influências espirituais que foram se instalando ao longo do tempo. Há palavras que ficaram presas no ar depois de discussões. Há sentimentos que foram guardados em silêncio dentro do coração de quem mora neste lar. Há dores que não foram faladas, lágrimas que foram escondidas e momentos difíceis que deixaram marcas profundas. Mas agora, Espírito Santo, nós pedimos que a Tua presença visite cada uma dessas áreas invisíveis. Que a Tua luz alcance não apenas os ambientes físicos desta casa, mas também o interior de cada pessoa que vive aqui. Senhor,
Percorre este lar com a tua paz. Vai até os lugares onde as pessoas se sentam para conversar, onde as refeições são feitas, onde as crianças brincam, onde as noites são vividas e onde os pensamentos mais íntimos aparecem quando tudo fica em silêncio. Se existe qualquer ambiente desta casa que se tornou pesado por causa de discussões repetidas, que a tua presença transforme esse lugar em um espaço de reconciliação. Se existe qualquer canto deste lar que guarda lembranças de tristeza, que a tua presença leve cura e consolo. Tu és o Deus que restaura ambientes e transforma atmosferas. Onde antes havia confusão, o Senhor traz ordem. Onde antes havia desgaste emocional, o Senhor traz renovação. Espírito Santo, nós também te pedimos que revele se existe algo dentro desta casa que não contribui para a paz espiritual da família. Existem objetos que entram em nossas casas sem que saibamos a história que carregam. Existem lembranças guardadas que podem manter viva uma dor que já deveria ter sido curada. Existem hábitos e práticas que às vezes foram trazidos para dentro do lar sem discernimento espiritual. Nós não queremos viver debaixo de nada que possa afastar a tua presença. Por isso, Espírito Santo traz discernimento. Mostra aquilo que precisa ser deixado para trás. Mostra aquilo que precisa ser removido. Mostra aquilo que precisa ser transformado. Que cada pessoa que vive neste lar comece a sentir agora um novo ambiente espiritual sendo formado. Que a paz comece a substituir qualquer sensação de tensão. Que a tranquilidade comece a tomar o lugar da ansiedade. Que a confiança comece a ocupar o espaço onde antes havia medo. Senhor, existem casas que se tornaram lugares de preocupação constante, onde as pessoas entram e já sentem um peso emocional difícil de explicar. Mas nós declaramos que isso começa a mudar agora. O Espírito Santo está visitando este lar e a presença de Deus é mais forte do que qualquer atmosfera negativa que tenha tentado permanecer aqui. Espírito Santo, toca também nas memórias desta casa. Cada lar carrega histórias. Existem momentos felizes, mas também existem períodos difíceis que marcaram a trajetória de uma família. Às vezes, acontecimentos antigos continuam influenciando a forma como as pessoas se relacionam hoje. Situações mal resolvidas podem gerar distanciamento, ressentimento e silêncio dentro da família. Mas o Senhor é especialista em restaurar histórias. O Senhor pega aquilo que parecia quebrado e começa a reconstruir com amor, paciência e graça. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, que traga reconciliação onde houve afastamento. Se existem pessoas dentro desta casa que deixaram de se falar como antes, que o teu amor comece a quebrar barreiras emocionais. Se existem mágoas guardadas no coração de alguém, que a tua presença traga libertação dessas dores. O perdão é uma das maiores ferramentas de cura que o Senhor nos deu. Onde o perdão entra, as correntes do passado começam a se romper. Onde o perdão floresce, a paz encontra espaço para habitar novamente. Espírito Santo, visita também as noites deste lar. Existem pessoas que deitam para dormir, mas não conseguem descansar verdadeiramente. Os pensamentos continuam acelerados, as preocupações se acumulam e o sono se torna difícil. Nós pedimos que o Senhor traga descanso para cada mente que vive nesta casa. Que as madrugadas sejam momentos de paz e não de inquietação. Que cada travesseiro seja coberto pela tranquilidade que vem da tua presença. Que os sonhos sejam tranquilos e restauradores. Senhor, também entregamos diante de ti as conversas que acontecem dentro deste lar. As palavras têm poder. Muitas vezes, uma frase dita sem pensar pode ferir profundamente alguém que amamos. Mas o Senhor também pode transformar a forma como nos comunicamos. Espírito Santo, coloca sabedoria nos lábios de cada pessoa desta casa. Que as palavras ditas aqui sejam palavras que constroem e não que destroem. Que sejam palavras de encorajamento, de compreensão e de amor. Que o ambiente desta casa seja conhecido como um lugar onde as pessoas encontram apoio e não julgamento. Nós também pedimos, Espírito Santo, que o Senhor visite os relacionamentos familiares que existem aqui. Cada família tem suas histórias e seus desafios.
Às vezes, pais e filhos enfrentam dificuldades para se entender. Às vezes, irmãos se afastam por causa de desentendimentos antigos. Às vezes, casais passam por períodos de desgaste emocional e não sabem como restaurar a harmonia dentro do lar. Mas o Senhor é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Que a tua presença comece agora a curar as relações dentro desta casa. Onde existia distância, que surja proximidade. Onde existia frieza, que surja carinho. Onde existia tensão constante, que surja paciência. Senhor, transforma este lar em um lugar onde as pessoas se sintam seguras para ser quem são. Onde o amor seja mais forte do que qualquer diferença e onde a união seja fortalecida pela tua presença. Espírito Santo, nós também colocamos diante de ti as preocupações que cada pessoa desta casa carrega no coração. Muitas vezes, as pressões da vida entram conosco pela porta de casa. Problemas financeiros, desafios no trabalho, preocupações com o futuro e responsabilidades que parecem pesadas demais podem acabar influenciando o ambiente do lar. Mas nós declaramos que esta casa não será dominada pela ansiedade. Nós entregamos todas essas preocupações nas tuas mãos. Senhor, traz provisão onde existe necessidade. Traz direção onde existe dúvida. Traz esperança onde alguém já começou a perder a fé. Que cada pessoa que vive aqui sinta que não está sozinha nas batalhas da vida. O Deus que cuida do universo também cuida desta casa. O Deus que sustenta o mundo também sustenta esta família. Espírito Santo começa agora a preencher este lar com uma atmosfera nova. Uma atmosfera de fé, de paz e de confiança em Deus. Que cada pessoa que entrar nesta casa possa perceber algo diferente. Que sintam que existe tranquilidade neste ambiente. Que sintam que este é um lugar onde a presença de Deus é respeitada e honrada. E enquanto continuamos esta oração, nós declaramos que este lar está sendo preparado para algo novo. O passado não precisa definir o futuro desta casa. As dificuldades que já aconteceram não precisam determinar aquilo que ainda vai acontecer. Quando Deus entra em uma história, Ele escreve novos capítulos. E nós cremos que novos capítulos começam agora neste lar, pela presença do Espírito Santo e pela graça de Deus. Espírito Santo de Deus, nós continuamos neste momento de oração, reconhecendo que muitas batalhas que acontecem dentro de um lar começam através das palavras que foram ditas ao longo do tempo. As palavras possuem um peso espiritual profundo. Elas podem construir ambientes de paz, mas também podem abrir portas para tristeza, medo e desânimo quando são usadas de maneira negativa. Por isso, neste momento, nós colocamos diante da tua presença todas as palavras que já foram pronunciadas dentro desta casa. Senhor, se em algum momento alguém disse que nada daria certo aqui, que esta família estava destinada ao fracasso, ou que este lar jamais teria paz, nós declaramos agora que todas essas frases perdem completamente o poder. Em nome de Jesus, toda palavra que foi liberada em momentos de raiva, desespero ou cansaço emocional é anulada pela autoridade do Senhor. Espírito Santo, muitas vezes as pessoas falam coisas duras quando estão feridas. Em momentos de discussão ou frustração, frases podem ser lançadas sem que se perceba o impacto que elas terão no coração de quem escuta. Mas o Senhor conhece cada palavra que já foi dita neste lar. O Senhor sabe quais frases ficaram guardadas na memória das pessoas que vivem aqui. Existem palavras que se transformaram em pensamentos repetitivos dentro da mente de alguém. Existem frases que foram repetidas tantas vezes que começaram a parecer verdades inevitáveis. Mas agora, nós declaramos que a verdade de Deus é maior do que qualquer palavra humana. Aquilo que foi dito para ferir não definirá o destino desta família. Aquilo que foi dito para desanimar não terá autoridade sobre o futuro deste lar. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor comece agora a quebrar todo o ciclo negativo que possa estar se repetindo dentro desta casa. Existem famílias que passam por padrões difíceis ao longo das gerações. Situações semelhantes parecem acontecer repetidamente, como se uma história estivesse sendo reescrita com os mesmos desafios.
problemas financeiros que se repetem, relacionamentos que enfrentam as mesmas dificuldades, comportamentos que parecem voltar geração após geração. Mas nós declaramos que todo ciclo negativo começa a ser interrompido agora pela presença de Deus. O Senhor é capaz de transformar histórias que pareciam presas ao passado. O Senhor pode trazer uma nova direção para uma família inteira. Espírito Santo, visita também as emoções que foram construídas ao longo da história deste lar. Muitas vezes, as pessoas aprendem desde cedo a carregar sentimentos de culpa, vergonha ou insegurança. Essas emoções podem nascer de experiências antigas, de situações que aconteceram durante a infância ou de momentos difíceis que marcaram a vida da família. Mas o Senhor não nos criou para viver presos a essas dores. O Senhor nos chama para viver em liberdade, com identidade restaurada e com esperança renovada. Por isso pedimos que cada coração que vive nesta casa comece agora a sentir o toque da tua cura emocional. Senhor, se existe alguém dentro deste lar que carrega sentimentos de rejeição, que o teu amor traga cura. Se existe alguém que se sente invisível ou pouco valorizado dentro da própria família, que a tua presença mostre o quanto essa pessoa é importante diante de Deus. Se existe alguém que vive com medo constante de errar ou de decepcionar os outros, que o Senhor traga segurança interior. Cada pessoa desta casa tem valor diante do Senhor. Cada vida aqui foi criada com propósito. Nenhuma história precisa continuar marcada pela dor quando a presença de Deus começa a agir. Espírito Santo, também pedimos que o Senhor transforme a forma como as pessoas enxergam umas às outras dentro desta casa. Às vezes o tempo cria rótulos dentro da família. Alguém passa a ser visto apenas pelos erros que cometeu no passado. Alguém passa a ser lembrado apenas pelas falhas ou pelas dificuldades que enfrentou. Mas o Senhor nos ensina a olhar uns para os outros com misericórdia e graça. Quando Deus entra em um ambiente, Ele muda a maneira como as pessoas se enxergam. O Senhor nos ajuda a ver além dos erros e a reconhecer o valor que cada pessoa possui. Espírito Santo, restaura a confiança dentro deste lar. Onde houve decepção, traz reconstrução. Onde houve palavras duras, traz compreensão. Onde houve afastamento, traz aproximação novamente. A família é um dos maiores presentes que Deus nos deu, mas também é um espaço onde muitas emoções profundas acontecem. Por isso precisamos constantemente da tua presença para manter o amor vivo dentro da casa. Que cada relacionamento familiar aqui seja fortalecido pela tua sabedoria. Senhor, nós também colocamos diante de ti os pensamentos que circulam na mente das pessoas que vivem neste lar. Muitas vezes, a batalha mais intensa acontece dentro da mente. Pensamentos de preocupação, lembranças dolorosas, inseguranças e medos podem ocupar espaço no coração de alguém sem que os outros percebam. Mas o Senhor conhece cada pensamento. O Senhor sabe aquilo que ninguém mais vê. Por isso pedimos que o Espírito Santo comece agora a trazer paz para cada mente. Que os pensamentos sejam alinhados com a verdade de Deus. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Espírito Santo, enche este lar com palavras de vida. Que as conversas dentro desta casa comecem a refletir esperança. Que os diálogos sejam marcados por respeito e paciência. Que cada pessoa aprenda a ouvir com atenção e a falar com amor. O ambiente de um lar é profundamente influenciado pela forma como as pessoas se comunicam. Quando as palavras são usadas para encorajar, o clima da casa se torna mais leve. Quando as palavras são usadas para ferir, o ambiente se torna pesado. Por isso pedimos que o Senhor transforme completamente a comunicação dentro deste lar. Que os pais falem palavras que fortalecem seus filhos. Que os filhos aprendam a honrar seus pais com respeito. Que irmãos encontrem novamente alegria na convivência. Que os casais redescubram o valor da parceria, da paciência e do cuidado mútuo. Espírito Santo, faz com que cada pessoa desta casa se torne instrumento de paz dentro do próprio lar. Senhor, nós também entregamos diante de Ti as preocupações com o futuro desta família. Muitas vezes o medo do amanhã cria tensão dentro da casa.
As pessoas começam a pensar em problemas que ainda nem aconteceram e acabam vivendo com inquietação constante. Mas o Senhor nos ensina a confiar que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. O mesmo Deus que cuidou desta família no passado, continuará cuidando no futuro. Espírito Santo, fortalece a fé de cada pessoa que vive aqui. Que cada coração comece a acreditar novamente que Deus ainda pode fazer coisas novas dentro desta casa. Que as promessas de Deus sejam lembradas em momentos de dificuldade. Que a esperança volte a florescer onde antes existia apenas preocupação. Nós declaramos que esta casa não será mais definida pelas dificuldades do passado, mas pelas promessas que Deus ainda tem para cumprir. O Senhor é especialista em transformar histórias. O Senhor pega ambientes marcados por dor e os transforma em lugares de testemunho. O Senhor pega famílias que enfrentaram crises e as transforma em exemplos de restauração. Espírito Santo, continua caminhando por este lar com a tua presença. Continua trazendo luz onde havia escuridão emocional. Continua trazendo paz onde havia inquietação. Continua trazendo reconciliação onde havia distância. E enquanto seguimos nesta oração, nós cremos que o Senhor está escrevendo um novo capítulo na história desta casa. Espírito Santo de Deus, neste momento continuamos diante da tua presença, reconhecendo que somente o Senhor conhece as profundezas do coração humano. Muitas vezes, as pessoas carregam dentro de si dores que nunca foram completamente expressas. Existem feridas emocionais que foram escondidas atrás de sorrisos, responsabilidades e rotinas diárias. Existem lembranças que permanecem guardadas no silêncio, porque parecem difíceis demais para serem compartilhadas. Mas o Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. O Senhor conhece as histórias que foram vividas dentro desta casa e também conhece as lágrimas que foram derramadas em momentos de solidão. Por isso pedimos que a tua presença comece agora a tocar nas áreas mais profundas da alma de cada pessoa que vive neste lar. Espírito Santo, visita os corações que foram feridos ao longo da vida. Às vezes as pessoas carregam mágoas antigas causadas por palavras que ouviram, por situações que viveram ou por experiências que marcaram profundamente a memória. Essas feridas podem influenciar a maneira como alguém reage, como se relaciona e até como enxerga o próprio valor. Mas o Senhor é capaz de restaurar aquilo que foi machucado. Onde houve dor, o Senhor pode trazer consolo. Onde houve rejeição, o Senhor pode trazer aceitação. Onde houve abandono, o Senhor pode trazer uma nova sensação de pertencimento. Senhor, existem histórias dentro desta casa que começaram muito antes das pessoas que vivem aqui hoje. Cada família carrega uma herança emocional que vem de gerações anteriores. Às vezes, comportamentos, medos e dificuldades passam de geração em geração sem que se perceba. Existem padrões de sofrimento que parecem repetir-se dentro de algumas famílias. Mas nós declaramos que a presença de Deus pode interromper qualquer ciclo negativo. O Senhor pode iniciar uma nova história a partir desta geração. O passado não precisa determinar o futuro desta família. Espírito Santo, traz libertação emocional para este lar. Se existe alguém que vive preso a lembranças dolorosas, que a tua presença comece a trazer cura. Se existe alguém que carrega culpa por decisões antigas, que o Senhor traga perdão e restauração. Se existe alguém que sente vergonha do próprio passado, que o Senhor mostre que a graça de Deus é maior do que qualquer erro. O Senhor não nos define pelos momentos mais difíceis da nossa história. O Senhor nos oferece sempre a oportunidade de recomeçar. Senhor, também pedimos que o Espírito Santo restaure a autoestima de cada pessoa que vive nesta casa. Muitas vezes, as pessoas crescem ouvindo críticas, comparações ou palavras que diminuem o seu valor. Com o tempo, essas vozes acabam se tornando pensamentos internos que dizem que alguém não é suficiente, que não é capaz ou que não merece coisas boas. Mas essas vozes não refletem a verdade de Deus. A tua palavra nos ensina que cada pessoa foi criada de forma única e especial. Cada vida tem propósito, cada história tem valor.
Espírito Santo, substitui agora todo o pensamento de desvalorização por uma nova consciência de identidade. Que cada pessoa desta casa comece a perceber que é amada por Deus. Que cada pessoa comece a entender que possui talentos, qualidades e um propósito importante. Quando alguém descobre o valor que tem diante de Deus, a maneira como vive e se relaciona começa a mudar. A confiança cresce, a esperança floresce e o ambiente do lar se torna mais leve. Senhor, nós também colocamos diante de Ti os relacionamentos que existem dentro desta família. Cada relacionamento carrega emoções profundas. Às vezes, existem palavras que ainda precisam ser ditas, pedidos de perdão que ainda precisam acontecer, ou gestos de reconciliação que foram adiados por muito tempo. Espírito Santo, traz sabedoria para cada pessoa desta casa, saber como reconstruir pontes que foram quebradas. Dá coragem para quem precisa pedir perdão. Dá humildade para quem precisa oferecer perdão. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho para restaurar o que parecia perdido. Espírito Santo, também pedimos que o Senhor traga cura para as memórias desta casa. Existem lembranças que, quando são recordadas, ainda trazem dor. Situações que aconteceram no passado podem continuar influenciando o presente de forma silenciosa. Mas o Senhor pode transformar até mesmo a forma como olhamos para essas lembranças. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento pode se tornar um testemunho de superação e aprendizado quando Deus entra na história. O Senhor não apaga a história, mas pode transformar o significado dela. Senhor, renova também as emoções que circulam dentro deste lar. Que o ambiente desta casa seja marcado por sentimentos de acolhimento, respeito e cuidado. Que cada pessoa se sinta segura para expressar seus pensamentos e emoções sem medo de julgamento. Uma família saudável é aquela onde as pessoas podem conversar, compartilhar e se apoiar mutuamente. Por isso pedimos que a Tua presença fortaleça a união dentro desta casa. Espírito Santo, traz também cura para as preocupações que cada pessoa carrega em relação ao futuro. Muitas vezes, a ansiedade nasce quando pensamos em tudo o que ainda precisamos enfrentar. Desafios financeiros, responsabilidades profissionais, decisões importantes e mudanças inesperadas podem gerar medo. Mas o Senhor nos lembra que não precisamos enfrentar o futuro sozinhos. Deus caminha conosco em cada etapa da jornada. O mesmo Deus que sustentou esta família até hoje continuará guiando cada passo que ainda virá. Senhor, fortalece a fé dentro deste lar. Que cada pessoa comece a lembrar das vezes em que Deus já trouxe livramento, provisão e direção. Que essas lembranças fortaleçam a confiança para os dias que virão. Quando a fé cresce dentro de uma casa, o ambiente muda. A esperança substitui o medo. A gratidão substitui a preocupação constante. Espírito Santo, enche este lar com a Tua paz. Que cada ambiente desta casa seja marcado pela tranquilidade que vem da Tua presença. Que as conversas sejam guiadas pela sabedoria. Que as decisões sejam tomadas com discernimento. Que cada pessoa que vive aqui sinta que este lar é um lugar de descanso e não de tensão. Nós declaramos que este lar está sendo restaurado pela presença de Deus. Cada ferida emocional começa a receber cura. Cada relacionamento começa a encontrar um novo caminho de entendimento. Cada coração começa a sentir novamente esperança. Porque quando Deus visita uma casa, a transformação acontece de dentro para fora. Espírito Santo continua trabalhando neste lar. Continua trazendo cura, libertação e renovação para cada pessoa que vive aqui. E enquanto seguimos nesta oração, nós cremos que o Senhor está preparando este ambiente para viver dias de paz, união e crescimento espiritual. Espírito Santo de Deus, enquanto nos aproximamos do final desta oração, nós reconhecemos com gratidão que a Tua presença já começou a agir dentro deste lar. Mesmo que muitas coisas ainda não sejam visíveis aos olhos, nós cremos que movimentos espirituais estão acontecendo agora.
O Senhor está visitando cada ambiente desta casa, cada quarto, cada espaço onde histórias foram vividas e onde novos capítulos ainda serão escritos. Nós declaramos que este lar pertence a Deus, que cada parede, cada porta e cada ambiente desta casa seja um lugar onde a paz possa habitar. Onde antes houve momentos de tensão, que agora exista tranquilidade. Onde antes houve cansaço emocional, que agora exista descanso. Espírito Santo, pedimos também que o Senhor estabeleça proteção sobre este lar. Assim como uma casa precisa de portas e janelas para manter segurança, nós pedimos que a Tua presença seja a proteção espiritual que guarda esta família. Que toda influência negativa que tente se aproximar deste ambiente seja impedida pela Tua luz. Que pensamentos de desânimo, discórdia ou confusão não encontrem espaço para permanecer aqui. Este lar será conhecido como um lugar de paz, de respeito e de cuidado mútuo. Que cada pessoa que entrar nesta casa possa sentir algo diferente, uma atmosfera de tranquilidade que vem da presença de Deus. Senhor, colocamos diante de Ti cada pessoa que vive neste lar. Cada uma tem sua própria história, seus desafios, suas preocupações e seus sonhos. O Senhor conhece aquilo que cada coração carrega em silêncio. Por isso, pedimos que o Espírito Santo continue guiando cada vida com sabedoria, que as decisões sejam tomadas com discernimento, que os caminhos escolhidos sejam caminhos de paz, que cada pessoa desta casa encontre força para enfrentar as responsabilidades do dia a dia e também encontre descanso quando precisar renovar suas energias. Espírito Santo, fortalece também a união desta família. Que este lar seja um lugar onde as pessoas se apoiam nos momentos difíceis e celebram juntas nos momentos de alegria. Que o respeito seja a base das conversas. Que a paciência seja a base das atitudes. Que o amor seja a força que mantém esta família unida, mesmo quando surgem desafios. Nenhuma família é perfeita, mas quando Deus está presente, sempre existe um caminho para recomeçar, aprender e crescer juntos. Senhor, também entregamos diante de Ti o futuro desta casa. Existem sonhos que ainda estão sendo construídos, planos que ainda estão sendo pensados e caminhos que ainda serão percorridos. Nós pedimos que a Tua presença continue acompanhando cada etapa dessa jornada. Que este lar seja um lugar onde a fé cresce, onde a esperança é cultivada e onde as pessoas aprendem a confiar que Deus está cuidando de cada detalhe da vida. Espírito Santo, que esta casa se torne um lugar de refúgio para quem vive aqui. Que quando alguém atravessar a porta deste lar, depois de um dia difícil, encontre descanso. Que quando alguém precisar de encorajamento, encontre palavras de apoio. Que quando alguém estiver triste, encontre acolhimento. Que quando alguém estiver feliz, encontre pessoas com quem compartilhar essa alegria. Um lar cheio da presença de Deus se torna um lugar onde as pessoas podem respirar com tranquilidade e renovar suas forças. Senhor, nós também pedimos que o Espírito Santo mantenha viva dentro desta casa a prática da oração, da gratidão e da fé. Que as pessoas que vivem aqui se lembrem frequentemente de conversar com Deus, de agradecer pelas bênçãos recebidas e de buscar sabedoria quando precisarem tomar decisões importantes. Quando a presença de Deus se torna parte da rotina de uma família, o ambiente da casa começa a refletir essa conexão espiritual. A paz se torna mais constante e a esperança se fortalece mesmo em dias difíceis. Espírito Santo, continua trabalhando nos detalhes que muitas vezes não percebemos. Existem mudanças que começam de maneira silenciosa dentro do coração das pessoas. Pequenas atitudes podem transformar completamente o clima de um lar. Um gesto de carinho, uma palavra gentil, um pedido de desculpas ou um momento de escuta sincera podem iniciar grandes transformações. Que cada pessoa desta casa seja inspirada a cultivar atitudes que tragam mais harmonia para o ambiente familiar. Senhor, nós declaramos que este lar viverá novos tempos. Tempos de maior compreensão entre as pessoas. Tempos de mais leveza nas conversas.
tempos de crescimento emocional e espiritual. Que cada dia seja uma oportunidade de fortalecer os laços familiares e de construir memórias felizes dentro desta casa. Que as dificuldades que surgirem no caminho sejam enfrentadas com união, fé e sabedoria. Espírito Santo, que a tua presença permaneça neste lar não apenas durante este momento de oração, mas em cada dia que virá. Que esta casa seja continuamente envolvida pela paz que vem de Deus. Que cada pessoa que vive aqui se lembre de que nunca está sozinha, porque a presença divina caminha junto em todos os momentos da vida. E se esta oração tocou o seu coração, reserve alguns segundos para respirar profundamente e agradecer a Deus por este momento. Muitas transformações começam de maneira simples, através de uma decisão de buscar paz, cura e renovação para o lar. Que esta oração continue ecoando dentro desta casa e que a presença de Deus acompanhe cada passo desta família. Que a paz, a proteção e a esperança permaneçam neste lar hoje e em todos os dias que virão. Amém.